E o pastor Moisés, induzido pelo pastor Magno, me convidou para estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Eu queria fazer isso neste momento com você. Convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Eu vou fazer igual a gente fazia no programa da Xuxa, lembra? Quero mandar um beijo para minha mãe, para meu pai e para você, Eu estou falando assim porque a minha esposa está acompanhando lá de casa. A Paula, a mulher mais linda do mundo, gente. Um beijo para minha esposa, para minha família que está acompanhando. Os irmãos estão acompanhando. Tem alguns amigos também acompanhando. Que Deus abençoe a nossa vida aqui. Que Deus fale ao nosso coração. Você também que está acompanhando aí pela internet. Que eu não conheço, mas que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale ao seu coração neste momento. Romanos, capítulo de número 12. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com você neste momento. Esse é um texto muito conhecido, eu tenho certeza que você conhece, mas eu gostaria de compartilhar algumas verdades da palavra de Deus neste momento. Um texto que todos nós conhecemos, mas que a gente precisa ficar atento à real interpretação ou aquilo que estava no coração de Deus ao inspirar Paulo a escrever este texto. Porque se nós não observarmos aquilo que o texto queria nos dizer, nós podemos interpretá-lo de maneira equivocada e podemos não estar realizando toda a obra de Deus na nossa vida. E se nós queremos ter uma vida vitoriosa, conforme a vontade de Deus, conforme os desejos de Deus para nós precisamos entender qual é a real vontade de Deus para nós. Porque muitas vezes, queridos, frequentar a igreja de Cristo não nos transforma em novas criaturas. A gente precisa entender que não é o fato de virmos à igreja que nos transforma em salvos em Cristo Jesus e nos levam para o céu. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E a gente só conhece a Jesus de fato se a gente estuda a palavra de Deus. Se a gente lê o manual. O manual é esse aqui. Então, se a gente não lê e não interpreta da maneira correta, nós podemos interpretar a Bíblia de maneira equivocada e não estar fazendo a vontade de Deus. Por isso diz o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. E neste primeiro versículo, queridos, nós podemos destacar algumas palavras que a gente precisa entender para que a gente entenda verdadeiramente o contexto. E Paulo vai dizer aí: apresenteis os vossos corpos. O pessoal que serviu o quartel aí sabe muito bem o que se apresentar, É você estar à disposição de alguém, a você estar à disposição do governo para servir o quartel, por exemplo. A outra palavra que Paulo nos chama a atenção aí é sobre o sacrifício vivo. Mas a gente interpreta, ou a gente traduz o sacrifício ainda de uma maneira muito equivocada, porque a gente contextualiza para a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente usa a palavra sacrifício como algo ruim, ou não é verdade? Mas quando nós falamos de sacrifício relacionados ao reino de Deus e a servir a Deus, nós precisamos interpretar essa palavra como renúncia. Jesus, ele se sacrificou por nós. A Bíblia vai nos ensinar, o versículo áureo da palavra de Deus vai nos ensinar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, ele se sacrificou por nós, não foi? Mas Jesus, quando
estava para morrer e ele já sabia que morreria pelos nossos pecados, Jesus ele ficou assim: ô Pai, não quero morrer não, isso é um sacrifício danado para mim, morrer por esse povo, eu não quero fazer esse sacrifício não. Foi assim que Jesus ficou? Ele o quê? Ele renunciou a si mesmo por amor a nós. Quando a gente fala de culto a Deus, a gente precisa renunciar muita coisa para estar aqui. É ou não é verdade? Você está aqui hoje, numa quinta-feira, você trabalhou assim como eu, quer seja no ambiente corporativo, quer seja em casa, porque a mulher, a mulher que é do lar, né? Ela trabalha muito mais que o homem lá na usina. É ou não é, pastor? Você concorda comigo? Eu falo, a minha esposa em casa, ela trabalha muito mais do que eu, irmãos. Tira um 10 aí, fala aí. É verdade, meu amor, fala aí com a esposa aí. É verdade, você trabalha muito mais do que eu, independentemente do serviço, né? Mas a gente precisa entender que esse sacrifício é uma renúncia. A outra palavra é sobre a santidade, um sacrifício vivo, mas um sacrifício também santo. A maneira como nós precisamos viver e também de uma forma agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Olha que palavrinha interessante nesse texto. Nós aprendemos lá na aula da tia Teteca, lembra? Que existiam os animais racionais e os animais irracionais. E nós somos classificados como animais racionais. Embora, né, não vamos entrar nesse detalhe, que isso é um papo para outro dia. Tem muito animalzinho aí que é chamado de irracional, que às vezes pensa muito melhor do que alguns seres humanos, que deveriam ser mais racionais. Mas a palavra racional está relacionado à decisão, ao poder de escolha que nós temos, a forma pensada como nós levamos a nossa vida. Nós fazemos as nossas escolhas. Logo, o nosso culto, ele precisa ser racional. Eu preciso ter a consciência de que eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu preciso ter a consciência de que eu estou neste lugar para adorar um Deus vivo, e que a minha vida, ela é um culto a Deus. Portanto, amados irmãos, rogo-vos, pois, que apresentem, que estejam à disposição com o corpo de vocês, que renuncie àquilo que vocês queriam fazer, mas renuncie de uma forma agradável a Deus, para que o seu culto racional seja agradável a Deus. E é assim que precisa ser a nossa vida. Um culto racional, um culto de louvor e adoração a Deus, de forma pensada, que agrade a Deus e que a gente renuncie àquilo que nos atrapalha de buscarmos a Deus. Pegou a ideia, querido? Assim precisa ser a nossa vida. A nossa vida inteira, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é um culto a Deus. Culto não é somente você vir a este lugar, levantar as suas mãos e louvar junto com os irmãos, ser conduzido por um ministério de louvor. Não é só isso que é um culto. Um culto é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. É aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. Precisa ser um culto racional a Deus, porque tudo na minha vida precisa glorificar o nome de Deus. O grande desejo de Deus, querido, o grande desejo de Deus para minha e para a sua vida é que a gente não somente venha ao culto, mas que nós sejamos o próprio culto. Amém, queridos? Nós precisamos ser um culto de louvor e adoração ao Senhor. Se você entender isso, querido, eu posso interromper a minha pregação aqui
e sair daqui satisfeito como alguém que veio trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Entenda que você, tudo aquilo que nós fazemos, todas as coisas que nós fazemos, é um culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Mas eu não vou parar por aqui, porque eu gosto muito de pregar. E Paulo nos apresenta aqui ainda 3 conselhos para que a gente viva uma vida vitoriosa, para que a gente viva uma vida plena diante do Senhor. E o primeiro conselho que Paulo nos dá, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, é: nunca se conforme com este mundo. Versículo de número 2: e não vos conformeis com este mundo. Mas como eu falei no início, a gente precisa interpretar esse texto de uma maneira muito correta, porque senão a gente acaba entendendo coisa errada. Quando se fala em conformar, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Às vezes, conformar, a gente acha que é ficar indignado com alguém. A gente fala assim, não sei se o senhor ouve isso aqui, pastor. Fiquei indignado com o pastor. O pastor passou na rua, não me falou oi, nem olhou na minha cara, não me deu paz do Senhor. Eu não me conformo com o pastor. Eu fiquei indignado com o pastor. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. O conformar-se aqui é tomar a forma, é modelar-se conforme os padrões deste mundo. Paulo está dizendo: não tomem a forma deste mundo. Por exemplo, você gosta de bolo? Você gosta de broa? Você gosta? Eu gosto muito de broa. A minha esposa deve estar rindo lá em casa agora. Eu gosto demais de uma broa. Se você um dia quiser me chamar para tomar um café lá, você faz a broa bonitinha, não é? Bate lá o fubá, açúcar, farinha, bota o leite. Tá vendo como é que eu manjo? Aí você bate lá aquele negócio todo, aí você vai colocar na forma. De repente a forma que você tem é aquela forma redondinha com um furo no meio. Ou de repente ela não tem furo. Ou de repente é aquela retangular. Ou de repente a esposa quer fazer uma média com o maridão, aí coloca naquela forma de coração, né? Mas tudo é broa. A diferença é a forma, é o formato. Querido, muita gente aí fora, e nós aqui também somos chamados de cristãos. Mas qual é a forma que nós temos utilizado para sermos chamados de cristãos? Pegou a ideia? Qual é o padrão que nós temos usado na nossa vida para basearmos o nosso casamento, para criarmos os nossos filhos, para sermos cristãos autênticos? Qual é a forma que nós temos utilizado para moldar a nossa vida? Porque muitos de nós quer ter uma vida vitoriosa, quer ter uma vida plena, mas a gente não se modela conforme os padrões de Deus, e a gente quer se modelar conforme os padrões do mundo e quer ser vitorioso em Deus. São coisas que não combinam, queridos, porque as coisas de Deus não combinam com as coisas do mundo. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Ou somos amigos de Deus e inimigos do mundo, ou somos amigos do mundo e inimigos de Deus. Qual é a forma que você e eu temos usado para modelar a nossa vida cristã? Paulo está dizendo: não tomem a forma do mundo. E isso é muito sério. Porque a mídia hoje tem bombardeado os casamentos, tem bombardeado as famílias, tem bombardeado a criação dos nossos filhos, para nos trazer um outro modelo de família, para nos trazer uma outra forma de educar os nossos filhos. E a palavra diz o quê? É varadinha, querido. Ah, coitadinho. A criação de filhos é um papo para outro dia, né? Até o pastor aqui se oferecendo para pregar de novo. Mas, querido, preste muita atenção no modelo que você usa
para guiar a sua vida e para conduzir a sua vida. Então não tome a forma do mundo. Segundo conselho que Paulo nos dá: nunca se esqueça que você é forte o suficiente para se transformar e que você é capaz de se transformar da maneira como Deus quer. Não vos transformeis, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você e eu, queridos, temos a capacidade de escolha na nossa vida. Então você e eu temos a capacidade de nos transformarmos conforme a vontade de Deus. A palavra utilizada aqui é uma palavra que todos nós conhecemos, que a gente aprendeu lá na tia Teteca também, lá no CA, que é a palavra metamorfose. E quando fala em metamorfose, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É a borboletinha, não é? Que tá lá, né, aquele negocinho feio. Tem mulher que acha que é um monstro, né? Não sei se a sua esposa é igual a minha. Tem mulher que tem um medo danado aqui. Aí vira borboleta linda, ela continua achando que é um monstro. Transformação. E a transformação sempre deve estar relacionada com algo bonito, com algo diferente, que nós devemos nos transformar. E querido, nós temos essa capacidade de nos transformarmos, nós temos essa capacidade de sermos diferentes. E se nós queremos ter uma vida vitoriosa diante de Deus, nós precisamos encontrar forças para não nos modelarmos conforme o mundo, não seguirmos os padrões do mundo. Está chegando a época de carnaval aí, já estamos às vésperas do carnaval, né? E às vezes, querido, a gente vai se modelando conforme o mundo. E se a gente não tomar cuidado, a gente se transforma no próprio mundo. Precisamos tomar cuidado, queridos. Billy Graham dizia que a salvação ela é de graça, mas o discipulado custa tudo aquilo que nós temos. Uma vida de renúncia para louvar verdadeiramente a Deus. E saiba que você tem essa capacidade de se transformar conforme a vontade de Deus. Amém? Você sabia disso? Com certeza você sabia. E nós temos essa capacidade, porque o desejo de Deus é que nós nos transformemos conforme a vontade dEle. E nunca se esqueça que você é forte o suficiente para vencer as artimanhas do inimigo sobre a sua vida. Amém, querido? Você é forte o suficiente, porque quem nos garante essa força é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que habita no seu e no meu coração. Nós somos fortes o suficientes para vencermos as armadilhas do inimigo. E nós somos fortes o suficiente para vencermos os nossos próprios desejos. Porque nem tudo também é culpa do inimigo. Tem gente que vai seguindo a vida, né? E o Tiago vai falar sobre isso. Aquele desejo pecaminoso, nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. E aquele desejo do nosso coração, e a gente cede ao pecado e fala assim, então, o inimigo sujo, né? Não, querido, nós mesmos que somos sujos e muitas vezes damos vazão aos pecadinhos internos, ocultos que nós temos. Precisamos tomar cuidado, precisamos entender que nós podemos ser transformados conforme a vontade de Deus. Terceiro e último lugar, terceiro e último conselho para que você viva uma vida vitoriosa, esteja extremamente sensível à voz de Deus na sua vida. Amém? Você é de Jesus? Diga amém. Amém. Você entregou a sua vida para Jesus um dia? Diga glória a Deus. A partir do momento que você diz, Senhor, eu reconheço o Senhor como o Salvador e o Senhor, o Rei da minha vida. Quando você disse isso um dia, o Espírito Santo passou a habitar em você. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui, ó, dentro de nós, no nosso coração. Guardou essa informação? Mas aí a gente pega esse texto
E pode acontecer de nós termos interpretações equivocadas. Porque o que quer dizer transformai-vos pela renovação da vossa mente, pastor? Opa! A pessoa lê um negócio desse, ela fala assim, bom, me transformar pela renovação da minha mente é eu ter ideias boas, muitas vezes extraordinárias, para que eu possa viver conforme eu mesmo desejo me transformar. É ou não é verdade? A gente ouve isso daí de vez em quando. Transformai-vos, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente. Será que é isso que Paulo queria nos ensinar? Que a gente teria a capacidade de termos ideias mirabolantes para conduzirmos a nossa própria vida? Com certeza não, queridos. Porque o nosso coração é pecaminoso. A nossa essência, ela é má. E todos os dias nós precisamos lutar contra a nossa pecaminosidade para vivermos na presença do Senhor. Todos os dias nós precisamos rejeitar os pecados, rejeitar os desejos carnais que o nosso corpo nos apresenta e que o inimigo nos instiga a que cedamos a eles. Todos os dias nós precisamos escolher Deus na nossa vida. É ou não é verdade? Quando Paulo escreve então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, o coração de Paulo estava dizendo, deixem o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Será que eu e você temos permitido que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem o corpo de vocês como um sacrifício, como uma renúncia viva, de maneira santa e de maneira que agrade a Deus, porque este é o nosso culto pensado. E não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas tenham certeza que vocês são fortes o suficientes para transformarem a vida de vocês conforme a vontade de Deus, através do Espírito Santo que habita em você. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que vivamos uma vida plena. Você quer ter uma vida vitoriosa, querido? Você quer ter uma vida plena diante de Deus? Todos nós desejamos isso. Mas para que nós tenhamos uma vida plena, uma vida vitoriosa diante de Deus, a gente precisa viver conforme a vontade de Deus. Eu quero desafiar você a repensar sobre isso na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos agindo com Deus como se fôssemos aqueles filhos mimados. E a gente só chega a Deus para pedir. Sabe aquele filho que vai no pai e fala assim, pai, me dá dinheiro. Fala, pô, pai, ô filho, dá um beijo aqui primeiro, né? Ô pai, posso pegar o carro? Ô filho, dá a benção aqui primeiro. E muitas vezes, queridos, nós estamos querendo apenas a bênção de Deus, mas nós não queremos o Deus da bênção. Queremos somente as vitórias que Deus pode nos proporcionar, mas nós não queremos renunciar à nossa própria carne para viver conforme a vontade de Deus. Eu queria desafiar você a colocar a sua vida diante de Deus. Eu não sei quanto tempo, conheço pouquíssimas pessoas aqui. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você já entregou a sua vida para Jesus? Mas eu quero desafiar você a colocar a sua vida diante do altar do Senhor neste momento, para que você diga, Senhor, realmente, alguns padrões da minha vida têm sido conforme o mundo. Eu queria deixar isso, eu queria abandonar isso. Senhor, eu realmente não tenho renunciado a algumas coisas na minha vida, mas eu queria renunciar neste momento. Senhor, o meu culto não tem sido agradável ao Senhor, não tem sido de maneira santa. Eu não tenho me apresentado para buscar ao Senhor, para ajudar no Teu reino.
eu queria que fosse diferente. Senhor, eu não tenho tido forças para vencer o inimigo, mas eu queria a partir de hoje fazer diferente. Senhor, eu não tenho estado sensível à Tua voz para me transformar conforme a vontade do Senhor, mas eu quero fazer isso neste momento. E eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar e pedir ao Senhor, porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós vivemos os nossos dilemas, todos nós temos as nossas próprias fraquezas, e sozinhos, queridos, nós não iremos conseguir mesmo. A gente só consegue vencer as dificuldades da vida, a gente só consegue passar pela tempestade confiando em Deus se nós pedirmos a ajuda dEle. A gente só consegue confiar em Deus se a gente colocar a nossa vida no altar. A gente só consegue ser vitorioso nesta vida se a nossa vida estiver conforme a vontade de Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela Tua graça, o Teu amor sobre nós. Muito obrigado porque apesar de todas as coisas, dos nossos pecados e das nossas falhas, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que está conosco. E muito obrigado por essa palavra ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito que habita em nós possa testificar a vontade do Senhor sobre cada um de nós. Coloco a vida dos meus irmãos, a minha vida diante do Senhor. O Senhor sabe, cada um de nós sabe as suas fraquezas, mas o Senhor sabe ainda mais aquilo que temos falhado contigo, e pedimos agora, neste momento, em nome de Jesus, no poder que há no sangue precioso de Jesus, que possamos abandonar tudo aquilo que tem nos impedido e tem nos afastado do Senhor. Nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem nos impedido de vivermos uma vida plena, de vivermos uma vida conforme a Tua vontade. Nós rejeitamos o pecado sobre a nossa vida, porque nós queremos viver conforme a Tua vontade. E pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos incomode cada vez mais, para que possamos viver conforme a Tua vontade. Nós nos colocamos à Tua disposição para sermos diferentes a partir de hoje e fazermos a diferença no ambiente em que nós vivemos. E nós oramos humildemente em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém.